Palestra de Joel Goldsmith, Lei Cósmica e Graça, tape 197A, parte 2. Boa noite. Agora preciso mostrar-lhes algo. Se estranhos viessem a essa sala, veriam um grupo de aproximadamente 100 pessoas e, naturalmente, julgando pelas aparências, cada uma seria uma pessoa separada. Cada uma teria seus próprios interesses e cada uma estaria por si mesma. Mas isso não é verdade. Não existe tal coisa nessa sala e não haveria possibilidade de haver. Quando faço meu contato consciente com Deus, naquele momento, sou um com a natureza espiritual de cada indivíduo na face da Terra. Eu sou um com cada ser espiritual, homem, mulher, criança, animal, mineral ou vegetal. Você vê, esse mundo não é o que parece ser. Não existe um mundo de pessoas e coisas separadas. Esse mundo é mais como, poderíamos dizer, essas ilhas havaianas. Se olhar para elas de cima, vai ver que existem 6 ou 7 ilhas aqui. Entretanto, se for por baixo da água, em uma grande profundidade, vai descobrir que só existe uma ilha. É somente uma ilha. E existem 6 ou 7 projeções externas dessa ilha única. Porém, todas elas são uma e estão ligadas, formando essa unidade. E assim é conosco. Se pudesse ver abaixo da superfície de nosso ser exterior, descobriria que existe um ponto no qual nós estamos todos unidos. E esse ponto é Deus. Esse é nosso solo em comum. Somos como os dedos que saem de nossas mãos. Porém, como vamos separar dedos e mãos? Você não pode, porque eles não são, na realidade, um. Apenas um. De forma que aquilo que acontece a essa mão flui para os dedos. Indo além disso, vamos para o coração e dizemos: tudo o que acontece no coração está fluindo para os dedos. E assim é conosco. Existe um solo em comum. E esse solo em comum é Deus. Nós somos apenas projeções ou expressões ou individualizações desse um que é Deus. E quando se volta para essa vida interior, quando vai abaixo da superfície dessa vida exterior, primeiro você descobre que eu e meu Pai somos um. Essa é a sua primeira descoberta. Você não está sozinho. Você tem um contato com a fonte do infinito. Você é um com a mesma. E ela está fluindo externamente como sua experiência individual. Depois, quando começar a esquecer de si mesmo, de alguma forma, no sentido que Paulo quis dizer quando falou: vivo, porém não eu, Cristo vive a minha vida. No momento em que chegar a essa realização, você dá muito pouca atenção a si mesmo. Seu pensamento está aqui fora com a ideia de ajudar aqueles que estão buscando essa luz. Então começa a perceber uma coisa estranha. Sem saber como isso é possível, você descobre que as pessoas interessadas no assunto de Deus encontram um caminho para chegar até você. Agora, isso é uma coisa muito estranha, que dentro de 4 bilhões de pessoas na face da Terra, deve haver cerca de 25 ou 30 mil
espalhadas por todo esse mundo, que foram levadas a me conhecer e eu fui levado a conhecê-las. E isso é estranho. E então, uma outra coisa estranha é que cada uma delas está interessada em encontrar Deus. Todas as outras têm passado sem me notar. Todas as outras me ignoram. Todas as outras não sabem que estou na Terra. Porém, somente aquelas que, como descobri, estão interessadas em Deus, foram levadas a me conhecer, ou seja, fomos levados a nos conhecer. Elas vieram me conhecer e eu fui conhecê-las. Da mesma forma que nós, aqui nessa sala, fomos levados a nos conhecer porque existe uma coisa em comum entre nós. Estamos interessados em encontrar Deus. E todos que não estão nessa sala. Agora, isso começa a trabalhar em seu pensamento e você diz: isso é engraçado, não é? Todo mundo nota isso. Sempre que alguém chega a mim e começa a conversar, a primeira coisa que pode notar é que estamos conversando sobre Deus. Estamos conversando sobre a verdade, estamos conversando sobre a Bíblia ou alguma coisa de natureza espiritual. Mas depois você descobre uma outra coisa. Quase nunca alguém parece vir à minha órbita de forma alguma, a menos que esteja interessado nesse assunto. As outras pessoas vêm e vão, mas nunca tocam a minha experiência. E você pondera sobre isso, pensa sobre isso e começa a ver que todos que estão sintonizados de qualquer forma com o lado espiritual da vida o encontram. E logo lhe é revelado que é por causa da minha união consciente com Deus que eu o conheço. É por causa de seu contato ou interesse em ou nessa direção, por menor que seja, que você foi colocado em contato comigo. Em outras palavras, existe uma ligação entre nós. Vai encontrar essa passagem no começo ou na primeira página de cada um de nossos livros. A iluminação espiritual dissolve todo relacionamento material e nos une numa ligação espiritual. E depois vai descobrir uma outra coisa. As coisas que são necessárias em sua experiência gravitam para você. As coisas que podem beneficiá-lo e algumas vezes é dinheiro. Eu tenho dito aos estudantes sobre como as gravações começaram. Um homem trouxe um gravador para mim e virtualmente insistiu para que fizéssemos as gravações. E aconteceu a mesma coisa com os manuscritos. Alguém me trouxe a ideia e insistiu para que tentasse. E assim, uma coisa após a outra foi sendo trazida. Nunca tive que sair procurando, foram trazidas para a minha órbita. Agora, não é necessário muitas dessas experiências antes que comece a perceber isso. É porque eu sou um com Deus. É porque estou sintonizado, porque fiz esse contato, que outros que têm essa mesma natureza espiritual são atraídos para mim. Esse contato espiritual também traz as coisas, porque elas também vêm junto. E depois você faz uma descoberta ainda maior. Não existe um homem, mulher ou criança na face do globo que não seja um com Deus e que não tenha um centro espiritual. Não faz qualquer diferença que espécie de vilão
essa pessoa possa ser. Não faz qualquer diferença quão profundamente direcionada para o mal ela possa estar. Existe uma centelha espiritual, ou contato, ou união com Deus dentro dela. Pode não vir à luz na experiência humana. Essa pessoa pode estar completamente perdida no momento, mas essa centelha está ali. E quando você vem para o trabalho de cura, descobre que é isso que torna a cura possível. Você nunca consegue romper a oposição humana das pessoas à verdade. Você nunca consegue romper essa resistência. Nos primeiros estágios de suas experiências, você nunca consegue avançar e atrair o interesse delas para as coisas espirituais. Todavia, se houver apenas esse traço que traz essa pessoa até você e conseguir olhar separadamente dos elementos humanos e mantiver a si mesmo centrado nessa única verdade, minha união consciente com Deus constitui minha união com todos os seres espirituais, com cada indivíduo, cada ideia. E à medida em que trabalha com isso, se aquela pessoa continuar a vir até você, se continuar a trabalhar com você, a ser sincera, no final você irá trazer não apenas qualquer que seja a harmonia física, moral, mental ou financeira que ela está buscando, mas vai abrir esse botão fechado que existe em todos nós. Todo mundo tem uma alma, não uma alma separada. Cada um tem a mesma alma. Deus é a alma do homem. Porém, nós, como seres humanos, somos como um botão de rosa completamente fechado. Esse botão é tão fechado e tão pequeno em nós que, como ser humano, você não pode encontrá-lo. É somente quando aprende a viver mais e mais no espírito, quando começa a meditar, que você pode ver e algumas vezes tocar esse ponto que é chamado a alma do homem. Não está em seu corpo, está em sua consciência. E quanto mais puder tocá-lo, mais ele se abre. É como se a luz do sol estivesse tocando esse botão até que, eventualmente, a pessoa é aberta. E então, você tem um outro ser espiritual, uma outra luz espiritual, algumas vezes um outro místico. Agora, como o mestre falou, somente uns poucos podem manter a si mesmos realmente centrados na ideia de que a única demonstração na qual estão fundamentalmente interessados é nessa experiência de Deus. Isso não os torna indiferentes ao fato de desejarem ser saudáveis hoje, ou que devem ter um suprimento confortável, ou que devem ter um bom relacionamento familiar e assim por diante. Porém, essas são as coisas que devem ser acrescentadas. E qualquer pessoa que disser que não pensa nisso, eu mesmo duvido um pouco. Todavia, o ponto é que essas coisas não devem ser o centro de sua atenção. Você não deve estar centrado em qualquer ideia em sua mente que tenha como ponto principal o seu próprio bem-estar, ou ter abundância, ou essas outras coisas. Sim, tudo isso é natural, normal e certo, mas a coisa principal que deve desejar é a realização de Deus. E não pode se dar bem sem isso. Agora, quando esse é o caso,
Em última análise, você vai alcançá-la. E quando tiver provado o sabor da presença de Deus pela primeira vez, aí é quando terá soltado realmente seus entes queridos. Isso é, você os liberta do medo e, na realidade, é quando tem uma ligação mais estreita com eles do que jamais teve. É como o nosso relacionamento aqui. Eu posso lhe assegurar que não mantenho ninguém em cativeiro aqui. Espero que pessoa alguma em qualquer relacionamento comigo aqui. No exato momento em que a aula termina, cada um é livre para seguir o seu próprio caminho. Todavia, também lhe digo que existe uma ligação mais próxima, mais estreita entre nós do que existe entre muitos membros da nossa própria família. Vai descobrir que se surgisse uma ocasião, quando o navio está afundando, faríamos mais uns pelos outros do que por membros de nossa própria família. Você não pode saber isso nesse momento, porque ainda não o provou. Você não sabe que amor existe entre as pessoas que sentiram o sabor da presença de Deus, especialmente se isso acontece numa ligação entre pessoas que estudam um ensinamento em comum. Você pode testemunhar isso na história de cada professor espiritual e de seus estudantes, e também vai encontrar esse relacionamento muito próximo na história daqueles que se tornaram professores e de seus estudantes. E ainda assim é um relacionamento libertador como esse, porque mesmo que não estejam vendo uns aos outros ou ouvindo uns aos outros, o relacionamento está ali. E então, num certo momento, no momento certo, vemos uns aos outros ou ouvimos uns aos outros, e a ligação é tão próxima como se tivéssemos nos visto todos os dias. Agora, não existe tal relacionamento com nossa família. Como humanos, não podemos ter, porque como humanos não temos amor por nossa família, exceto o amor que é quase um amor animal. Não é um amor real de forma alguma. Não existe tal coisa como um amor real nas famílias. Existe somente um amor animal. Amor a si mesmo, possessão, isso é tudo. É somente quando o Espírito de Deus toca alguém que a pessoa pode sentir amor espiritual por sua família. Não tem outra forma. O amor humano é completamente egoístico. E você pode ver que as pessoas têm sempre tempo, dinheiro, esforço e tudo mais para elas mesmas, porém não para seu próximo. É completamente pessoal, é completamente egoístico. Agora, isso não existe quando o Espírito de Deus toca a pessoa. Então, existe um amor que se espalha por aquela família e que é tão completo que pertencem uns aos outros e ainda assim são separados, no sentido de que conhecem cada um como uma unidade em Deus. E nisso você os liberta. Podem as famílias humanas fazer isso? Muito, muito raramente. Vivem num medo constante uns pelos outros, ansiosos uns pelos outros, com o desejo de ver, de estarem ligados uns aos outros fisicamente. Isso não vem com o amor espiritual. E ainda assim existe a alegria de se reunirem, de ficarem juntos. Agora, em nossos trabalhos de classe, a semana passada e nessa semana, eu trouxe isso à atenção de vocês.
Se tivesse poder, eu faria muito mais do que dar atenção, do que dar qualidade. Mas eu tenho o poder. Eu tenho o poder. Sei que toda a vida humana é feita de dois poderes, um lutando contra o outro, ou um ultrapassando o outro. No caminho infinito, ele mesmo está dito que você não pode resolver um problema no nível do problema. E posso lhe dizer que em 27 anos de trabalho, eu sei que isso é verdade. Você não pode resolver uma gripe como gripe. Você não pode resolver o problema de falta como falta. Você não pode resolver um problema de desarmonia como desarmonia. Você precisa se elevar a um nível mais alto. Agora sabemos que esse nível mais alto consiste na não resistência. Esse nível mais alto existe na habilidade de relaxar e compreender, nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito. Então, realizar esse espírito. E alguma coisa inevitavelmente vai acontecer. Sempre se lembre de que somente demonstramos isso de acordo com a profundidade de nossa realização. Isso é o número 1. Número 2. Nós demonstramos para outros somente na proporção em que eles mesmos estão preparados para soltar sua forma física de pensar, suas formas de pensar mortal ou mental e abrem-se para a luz espiritual. É sempre verdade que aqueles que estão mais sintonizados espiritualmente recebem a ajuda mais rapidamente. Aqueles que estão continuamente lutando contra a verdade, olhando para o corpo para ver se está fazendo efeito, esses são os mais difíceis. Aqueles que insistem em viverem suas vidas da forma que sempre viveram e não entregam suas consciências, esses são os mais difíceis. Eles podem ser ajudados, eles podem ser curados, eles podem ser abertos espiritualmente se tiverem alguém com perseverança suficiente para ficar com eles por um longo período. Algumas vezes eles têm, mas frequentemente não têm. Minha atitude tem sempre sido essa. Eu nunca desisto de um indivíduo desde que ele venha a mim. Nunca. Eu permaneço com ele desde que venha a mim. Agora, isso não significa que estou sempre numa posição de ir aonde ele está fisicamente. Isso também não significa que sempre posso recebê-lo aonde estou fisicamente. Mas nunca existe um tempo em que não possamos nos comunicar por correspondência, telegrama, telefone, de alguma forma. Sempre mantemos contato e esse contato continua por tantos anos quantos esse indivíduo está desejando permanecer nesse trabalho comigo. Agora, a fundação que deve ter para começar esse trabalho é essa. Nada pode acontecer sem que eu viva conscientemente em Deus ou em unidade com Deus. Vamos colocar dessa forma. Vocês não vieram toda essa distância para ver Joel Goldsmith ou sua casa, de forma alguma. Somente uma coisa os trouxe aqui. Vocês sabem que existe uma união consciente com Deus que ocorre em minha experiência. Sabem disso e vieram aqui para senti-la, experienciá-la
aprender alguma coisa sobre a mesma e levá-la com vocês. Esse é seu único interesse em estar aqui. Joel, como homem, não significa coisa alguma para você. Joel, como pessoa, não pode significar coisa alguma para você. E se ele não estivesse vivendo nessa atmosfera, você não estaria aqui. Você não teria interesse nele, porque não estaria sendo atraído por ele, mas por outra pessoa que estivesse tendo esse contato espiritual. Agora, por favor, se lembre disso. Em sua própria experiência, como homem e mulher, você é importante apenas para uns poucos amigos e parentes imediatos. Isso é tudo. E não tem outra importância nesse mundo. Porém, no exato momento em que vive do ponto de vista de uma união consciente com Deus, vai encontrar pessoas interessadas em você em todos os lugares. De fato, essas pessoas estão querendo isso que você tem, estão buscando-o, indo atrás dele, pedindo por ele. Então, não existe coisa alguma que jamais tenha sido negada a um indivíduo que viva sua vida em alguma espécie de contato com Deus. O contato com Deus não é alcançado facilmente. Porém, eu realmente penso que todos, quer saiba disso ou não, fazem esse contato enquanto estão lendo, estudando ou meditando. Eles podem não saber que o fazem, talvez não tenham um sentimento de que o fazem, mas estou convencido de que fazem. Estou convencido por essa razão. Quando iniciei o estudo de metafísica na ciência cristã, eu não fiz progresso algum. E 13 anos após haver iniciado, não sabia coisa alguma a mais do que sabia no primeiro ano. Eu simplesmente não tinha habilidade para absorver o que lia. Não tinha habilidade alguma. Não tinha o sentimento daquilo que estava lendo. Tudo que tinha era convicção de que devia prosseguir. E foi assim que eu fiz. Não quero dizer religiosamente, porém intermitentemente. Estudava por talvez 3 ou 4 ou 5 meses e ia à igreja. E então, talvez por 6 meses, esquecia de tudo e ia viver minha vida normal de comerciante. E então, alguma coisa acontecia e começava novamente. E dessa vez, passava 3 ou 4 meses e passava como 8 ou 10 meses ausente. Então era sempre a mesma coisa. Caía fora por 8 meses ou talvez um ano. E assim, isso continuou por 13 anos. Agora você sabe, hoje estou convencido de que durante esse tempo devo ter tido alguma espécie de contato com Deus que me manteve no caminho. Ou então, por que razão eu ficaria se não houvesse um pouco de bem, um pouco de benefício, um pouco de compreensão? Tive algumas curas, mas essa não era a coisa que eu realmente estava procurando. A coisa que eu estava realmente procurando não veio. E ainda assim, no final de 13 anos, após uma meditação com um homem, toda a minha vida foi tão completamente transformada que 24 horas depois comecei a curar. E 1 ano e meio depois era um curador profissional. Pode você imaginar isso em apenas uns simples poucos minutos? Uns poucos minutos de meditação? Você não vê que durante todos aqueles 13 anos um contato deve ter sido feito?
alguma coisa devia estar crescendo, crescendo invisivelmente, como a colheita cresce debaixo do solo, até que, de repente, aparece acima do mesmo. Agora, à medida em que trabalho com os estudantes hoje, e nesses últimos 10 anos de ensino, sinto da mesma forma. Sinto que aqueles que leem, ou estudam, ou escutam as palestras e permanecem fazendo isso, é porque devem ter feito ou estão fazendo alguma espécie de contato, mesmo suave, e esse contato os mantém alinhados. E assim vão construindo, até que um dia esse conhecimento se encaixa completamente. Então estou convencido de que a casca da humanidade que nós temos, que nos rodeia, na qual estamos imersos, cada vez que estudamos, cada vez que meditamos, cada vez que vamos em busca desse conhecimento, ele faz alguma coisa com essa pedra, essa rocha. E então, em uma batida, ela se quebra. Sim, eu estou lembrando dessa história agora. Essa era uma rocha que o homem tinha que bater 100 vezes antes que se partisse e se quebrasse. E a pergunta era, que batida dentre aquelas 100 a quebrou? E naturalmente não existe uma resposta. Levou as 100 batidas. Mas algo deve ter acontecido com a primeira. De outra forma, a segunda não teria ido adiante. E a terceira, a quarta, até que, bum, aconteceu. E assim é conosco. Tenho visto muitas pessoas ler uns poucos livros, frequentar uns poucos serviços religiosos e se afastarem, sem saber que isso foi apenas porque não fizeram o contato. Porque tenho visto muitos que estavam quase sem esperança, estavam enterrados, e então, de repente, chegou a sua herança. Agora, existe um Deus, existe um princípio da vida. Em nossa experiência individual, tem sido provado que não importa qual seja a natureza do problema que você me traga, se eu me sentar aqui e não estou pensando em você, não estou pensando em seu problema, não estou negando, não estou afirmando, eu estou simplesmente aqui. E posso dizer, simplesmente esperando pelo Senhor, ou esperando o Espírito do Senhor Deus cair sobre mim, me orientar. Ou estou aqui esperando por uma realização. Qualquer um desses termos, todos significam a mesma coisa. Eu não estou tentando alcançar Deus, porque Deus já está onde estou. Estou tentando ficar tranquilo o suficiente para que Deus possa me alcançar. E tenho que ficar sentado, tenho que esperar. E então, quando chega um sentimento de alívio, algo aconteceu. Algo naturalmente aconteceu. Em alguns casos, acontece uma cura instantânea. Ou de uma coisa branda, ou de uma coisa terrível. Porém, outras vezes, isso é somente o primeiro sopro. E talvez tenha que me sentar e esperar até ter mais uma centena de sopros antes que aquele erro em particular se renda, se dissolva. Muito obrigado.